Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Vamos trazer hoje aqui mais uma matéria, falando hoje sobre os dissidentes, os infiltrados, Aliança da Terra. Quando se fala em Aliança da Terra, alguém acha que é uma liga galáctica. E existe sim as ligas galácticas. A Federação Galáctica de Mundos existem, tanto do lado positivo, como existia também uma confederação negativa, que já não existe mais. Porque tudo é organização, tudo é coletivo. E nós somos indivíduos ou individuais como consciência, mas somos coletivos como um todo. Assim como existe a sombra, existe a luz, existem as polaridades, e no universo tudo se entrelaça. Aliança da Terra é uma nomenclatura que começou a vir à baila há poucos anos, porque antes não se tinha informações. Ela não necessariamente é uma aliança de extraterrestres, como se imagina. A Aliança da Terra é uma organização de entidades, de seres benevolentes que se propuseram a fechar esse ciclo da terceira dimensão, que a Terra termina agora, para seguir a sua evolução, a sua transição para a quinta dimensão. Estamos deixando um mundo de provas e expiações para adentrar agora um mundo de regeneração. Existia a grade magnética ao redor da Terra que não seria jamais possível os humanos reverter esta prisão domiciliar que a humanidade foi submetida ao longo dos milênios pelos seres da não-luz. Esta parte da libertação do planeta, sim, da quebra da grade magnética, sim, isso dependia de forças externas, poderosíssimas, com tecnologias desconhecidas da humanidade, porque nós, como humanos, não teríamos nenhuma chance. Esta parte foi concluída já há alguns anos, não fazem muito, mas foram agora, nos últimos anos, depois que iniciou este terceiro milênio neste calendário que conhecemos. Uma vez libertado o planeta como grade magnética que o prendia, iniciou-se então agora a fase final, que é o trabalho executado aqui na crosta da Terra, aqui na superfície, aqui onde estamos nós. Esta parte, existe sim um apoio e um amparo dos nossos irmãos galácticos benevolentes, mas é responsabilidade dos humanos, dos encarnados, porque é como se fosse uma casa lá na montanha de difícil acesso. Quem vai fazer o acesso são máquinas, são equipamentos, estruturas que às vezes, geralmente não são daquela família que mora naquela casa. Pode ser da prefeitura, do estado, da União. Faça o acesso, mas dentro da casa, quem vai organizar e fazer a limpeza e arrumar as coisas, como se diz, é responsabilidade dos seus moradores. E aqui estamos como moradores desta casa planetária, chamada Terra, e agora cabe a nós fazermos a nossa parte. A estrutura que as trevas montaram sobre a humanidade da Terra era tão impressionante que, se nós soubéssemos a verdade, realmente seria um motivo de desistência definitiva de querer completar a nossa missão, a nossa experiência aqui na Terra.
porque é tão bem feito os nós que amarravam as consciências humanas a certas normas, crenças, enfim, limitações. E nós acreditávamos que isso estava correto, estava certo, que era o normal, até porque diziam que nascia, crescia, vivia e morria e acabava tudo. Então vamos tentar sobreviver o máximo possível. Porém, quando começamos a entender que somos almas ou fractais de almas, que estamos aqui encarnados e que somos imortais, começamos a entender que a vida continua. Continua no além-túmulo, continua em outras encarnações e, aliás, uma alma, uma vez criada, ela é eterna. Salvo em alguns casos, como eu coloquei no último áudio de sábado, dia 14, que há sim a possibilidade de parte dessas almas muito endurecidas sofrerem a segunda morte, obviamente desaparecer como fractal, ou mesmo como alma, no caso de ser uma alma, que existiam também desta natureza aqui na Terra, aquelas entidades extrafísicas que nunca encarnavam, eram almas, e também foram submetidas à segunda morte, ou seja, a dissolução no Sol central cósmico, dissolver na luz. Para fazer essa limpeza da Terra, também seria humanamente impossível caso não existissem meios e mecanismos e superconsciências que organizassem este trabalho muito difícil, porque se infiltrar entre o meio dominante não é fácil. Não tem sentido porque sempre vai ser rechaçado pelo sistema, pela força. Todos os segmentos da sociedade, seja lá o que for, religiões, ensino, financeiro, governos, entidades, classes, tudo que nós conhecemos hoje estavam como uma teia de aranha, completamente fechada, não permitindo que nada entrasse sem a permissão deles. Assim era fácil manter o status quo do mal, do domínio e da escravidão, porque vivemos, sim, aqui na Terra, nos últimos milênios, uma situação de escravidão pela dívida e pelo trabalho, trabalhando para esta parcela, um pequeno grupo que se dividiu em castas e tomaram conta do planeta. O sistema, como nós costumamos dizer, a Matrix. Como dissolver esta teia de aranha? Não foi tão simples. Então formou-se aos poucos uma aliança voltada ao bem, à libertação. A Aliança da Terra é uma entidade que quase ninguém sabe quem é quem. E também não pode saber. Mas temos algumas informações que dizem que há grupos, denominados alguns de chapéus brancos, outros de militares positivos, o dragão, sei lá, outros nomes. É complicado porque concreto não se pode saber. Senão vai ser desmascarados os nossos guardiões benevolentes. Existem alguns que a gente chama de entrantes. São seres que estão num corpo humano, mas são almas que não estavam encarnadas aqui na Terra. Eles se corporificaram num corpo já existente, como se fosse uma alma que encarna através da
gestação de um feto no ventre materno, só que eles ocupam um corpo adulto. Como isso é possível? Na forma de entrantes, como nós já abordamos esse assunto aqui há mais tempo, uma alma que vem de um outro planeta, de uma outra estrela mais elevada, uma outra consciência, ela assume um corpo exatamente no momento, no instante que uma outra alma sai do corpo, que desencarna. Explicando em miúdos, tem uma pessoa que vai morrer, como nós conhecemos a morte do corpo. Naquele momento que aquele corpo está indo por túmulo, porque a alma desencarnando, o corpo fica inerte. Obviamente, é um corpo que não esteja muito debilitado. Tem muitas pessoas que desencarnam com um corpo saudável. Ou pelo menos nas mínimas condições de continuar a sua vida. Naquele exato momento, antes que ele realmente dê o último suspiro, uma outra alma entra nesse corpo e reanima esse corpo, e esse corpo continua como sempre. Então você tem um familiar, ele morreu, mas você nem ficou sabendo. Tem uma outra alma ali. Aí as pessoas diziam, mas isso é impossível, seria perceptível. Sim, seria perceptível caso não houvessem tecnologias desconhecidas de nós. Como um entrante assume um outro corpo? Ele traz uma consciência elevada, diferente, muito mais alargada, porque ele é uma alma elevada. No exato momento que faz a troca, ele faz uma leitura da consciência daquela alma que está deixando o corpo. E ele acopla aquela leitura na sua própria consciência. Então ele tem a consciência dele e mais a consciência daquele que deixou o corpo. Ele vai agir como o anterior também, apenas com condições muito, mas muito maiores de fazer coisas que o outro não fazia. Então ele vai agir como aquele anterior, para que não dê muita na vista, como se diz, mas ele tem capacidades ilimitadas por ser uma alma elevada, de uma outra dimensão. E ele não vai demonstrar as habilidades dele a toda hora para se mostrar, para se fazer. Não, ele vai saber usar no momento certo, na decisão correta, somente na hora H. E assim ninguém percebe. Nós temos algumas informações, e eu não vou citar nomes, porque a gente aqui nunca cita nomes, até porque poderemos falhar em termos de interpretação. E aqui não se julga nada em ninguém, não se acusa, não se defende. Aqui nós estamos apenas trazendo esclarecimentos para que cada um faça a sua reflexão. Nós temos hoje no mundo um grande número de infiltrados, de entrantes, que eles estão fazendo um trabalho por dentro, como se diz, comendo o sistema de dentro para fora. Existem também alguns dissidentes. Quem são os dissidentes? Aquele que estava praticando o mal e resolve mudar de lado, para trabalhar para o bem. E isso é muito importante, porque ninguém conhece uma quadrilha de ladrões melhor do que um membro que é dissidente, que saiu da quadrilha. Ele sabe todos os pensamentos, os passos, o modus operandi daquela quadrilha. Entre a Aliança da Terra temos muitos dissidentes. Alguns forjaram a sua própria morte para poder trabalhar sossegadamente. Tem muitos que morreram há tempos, é conhecida a sua morte. Morreu fulano de tal. Na verdade foi uma armação. Ele forjou a morte como se fosse, e na verdade não morreu. Está por aí,
transforma. Hoje tem tantas maneiras de se camuflar, a gente sabe disso. Então eles trabalham livremente sem serem notados e perseguidos. Porque se fosse descoberto, ele seria eliminado o mais rápido possível. Então, dentro desta aliança, nós temos estrutura suficiente para remover definitivamente o mal da Terra. Por isso que quando falamos aí em 2020, 19, 20, 21, que a faxina estava sendo feita na nossa casa, na crosta da Terra. Está na fase final, não tenham dúvida disso. Se não acabar este ano, não deve passar de 2025, segundo as estimativas das janelas de tempo. Lembrando sempre que não há datas, porque as datas exatas elas não se confirmam em virtude do desenrolar dos acontecimentos. Você vai fazer uma obra, por pequena que seja, você estipula um prazo, mas esse prazo ele pode se encurtar ou se estender, dependendo das circunstâncias. E nós estamos dentro de um processo de finalização dessa limpeza da Terra, que depende, às vezes, de certas circunstâncias. Então, é por volta de, mais ou menos, estimação de tanto tempo, uma janela de tempo. Assim como a transição planetária, que estima-se em 3 séculos, e iniciou por volta de 1750 e deve finalizar por volta de 2050, 2060, nós temos essas grandes mudanças dos sistemas do planeta Terra. Os sistemas são aquilo que foi criado para organizar, mas não para beneficiar a humanidade, beneficiar o comando, a estrutura. Esses sistemas precisam colapsar. E eles vão colapsar um a um como um castelo de cartas, ou como um dominó que cai, como se diz. Nós vamos ver, finalmente vamos ver o final deste ciclo quando ruir todos os sistemas. A aliança da Terra, ela não pode ser mostrada ainda e não pode ser divulgados os seus avanços para não dar pistas ao inimigo. Quando a notícia vier, ela vai vir como finalizada. Aí não tem mais nenhum perigo de não dar certo. Porque quando nós falamos que a fera acuada fica perigosa, isso já está há algum tempo acontecendo. O comando maligno da Terra sabe que perdeu. Ele não tem mais nenhuma chance. E ele está sendo acuado. Cada dia mais. E cada dia ele fica mais nervoso. Mais perigoso. Porque não tem mais nada a perder. Foi dado o prazo para que eles pudessem se redimir. Desde Órion, imagina, 350 mil anos, quando eles fugiram para a Terra, era dada a oportunidade para que eles pudessem se redimir. Olha, você tem a chance, você pode recapitular tudo isso, você tem condições, você vai passar por uma reciclagem. Você é semente estelar, você é semente um átomo semente divino, você veio da fonte, você se desmembrou, mas você pode voltar para a luz o tempo que quiser. Não. Nós somos deuses e somos soberanos, decidimos que vamos criar do nosso jeito, não vamos obedecer mais os desígnios da fonte criadora e vamos criar os nossos mundos. É isso que eles fizeram. Queremos o nosso reino. Vindo aqui na Terra, fizeram os hibridismos através de raças extraterrestres com humanos, criaram essas raças híbridas e nós todos temos um pouco desse hibridismo em nós. Mas por que foi permitido isso? Porque tem sempre um propósito, através
do hibridismo, nós criamos, mesmo sendo uma pessoa, uma alma pura, uma alma do bem aqui na Terra, nós temos dentro de nós um pouquinho daquela coisinha de disputar, de conseguir, de conquistar, de criar. Então, nós fomos estimulados a agir também na cocriação de uma forma mais profunda. E é isso que temos que entender, que o Criador usa o lado negro, o lado escuro da não-luz para beneficiar a luz. Sempre foi dito que as sombras trabalham para a luz. Porque a sombra é uma parte da luz. O lado oposto, o da não-luz. É a antítese. Se estamos em mundos de dualidade, existem sempre as polaridades. Então, os dissidentes houveram, né, dissidentes lá em Órion, na região, no braço de Órion, naquelas guerras galácticas. Mas aqueles endurecidos não quiseram e vieram para o nosso sistema solar, tomaram conta de vários planetas aqui, e por fim se agruparam aqui mais em Marte, Lua e Terra. E agora finalmente estavam só na Terra, porque a própria Lua e Marte foram liberados há algum tempo. A Terra é o último reduto nesta galáxia, ou neste universo. Não sabemos o tanto da extensão disso, mas nesta galáxia certamente é o último reduto das trevas. Foi permitido, ao longo dos 350 mil anos, que essas almas endurecidas aprendessem com os humanos amorosos a desenvolver o amor, a compaixão, o respeito, enfim, adestrar, porque se você pega um animal silvestre, você pode adestrá-lo dentro da tua casa e ele se torna um membro da casa, amoroso. Quando falamos que o cachorro tem a cara do dono, obviamente é um ditado popular que expressa isso. Muitos trevosos se redimiram, hoje são grandes trabalhadores da legião chamada de Federação Galáctica de Mundos, o Exército da Luz. Agora mesmo, entre os encarnados, muitos já mudaram de lado. E ainda alguns podem, na última hora, não que eles vão para a nova terra, mas pelo menos vão ser poupados do sol central, da segunda morte. Esta segunda morte eu falei bastante no último vídeo de sábado, 14 de setembro. É bom que vocês que não escutaram, não ouviram, dêem uma olhada. Porque agora as coisas realmente vão ser finalizadas. Até o último instante há oportunidades. Os dissidentes já estão trabalhando. Quanto mais eles ajudam a luz, mais bônus eles ganham. E eles vão ter esse mérito, esse crédito jogado na sua conta, obviamente. Para mundos ainda de provas e expiações, poderão ter benefícios, ao invés de ir para um mundo de uma categoria muito dura, ir para um mundo de categoria menos dura nas suas provas e expiações, porque tudo é lei de causa e efeito. Quando nós falamos dos dissidentes, muitos dissidentes, a impressão que se tem é que eles continuam no lado da não-luz. Mesmo aqueles entrantes que ocupam um cargo de comando em qualquer setor dentro do plano da Terra,
As pessoas já me disseram, mas se é um entrante, então por que ele faz ainda o mal? Parece que ele faz a mesma coisa. Sim, ele precisa fazer de conta. Senão ia dar na vista, como você disse. Ele vai continuar exercendo aquela aparência até o momento final do trabalho da limpeza. Porque se ele fizesse diferente, os seus asséculas retiram ele a tapa. Quando retira um dissidente, quando retira um entrante, eles vão, com certeza, colocar um deles. Então, não se preocupem com isso. Não percam tempo com isso. Quando vocês entenderem o processo, vocês simplesmente vão entender que está tudo perfeito. Dentro da perfeição divina. Aquilo que nós nem sempre, na maioria das vezes, não conseguimos entender de tão perfeito que é o plano divino. Nada e ninguém pode fazer melhor do que um entrante ou um dissidente. O entrante porque ele tem a consciência daquele que deixou aquele corpo, ele tem toda a ficha, como se diz, do anterior. Ele tem a leitura daquela consciência. Então, para ele é fácil. Mas as pessoas diziam, aquele lá não pode ser um entrante porque era uma pessoa do mal. Sim, ele era do mal, aquele que deixou aquele corpo. E esse que entrou vai continuar fazendo praticamente, não digo nas consequências extremas, mas o suficiente para parecer que é ainda o mesmo. Mas ele vai por baixo dos panos, corroendo a estrutura para preparar o terreno, que precisa ser preparado, e ninguém mais do que ele pode fazer isso, porque ele sabe. É como se fosse aquele que deixou de ser. O dissidente também, embora ele não esteja mais visível, porque ele pode ter forjado a sua própria morte, e com uma outra aparência, que ninguém descobre que é ele, trabalha dentro da estrutura da aliança, dando as informações, porque ninguém também conhece melhor a estrutura do mal do que ele, já que ele fazia parte. E a aliança da Terra está cada dia mais forte, cada dia maior, e vai chegar o tempo. E finalmente, o resultado vai vir, quando estiver pronto. É como aquela história que o noivo não pode ver a noiva se preparando na véspera, ali nas horas que antecedem a cerimônia de casamento. Ele vai ver ela no altar, quando ele vai recebê-la lá na entrada da igreja. É uma surpresa agradável. Finalmente, o momento tão esperado. E assim a Aliança da Terra também está trabalhando na espera deste dia que vai chegar e não vai demorar. As pessoas estão ansiosas, algumas até incrédulas e acham que não vai dar certo porque cada dia está pior. E eu sempre vejo por um outro ângulo, tendo algumas informações, obviamente, recebidas via canalizações, que aí dá um certo alento, e tudo segue maravilhosamente o plano divino. E quanto mais a Fera está furiosa, mais provável é que o fim dela esteja próximo, porque ela sabe que ela precisa espernear
de acordo com o que ela precisa passar. Quanto mais furiosa, mais se aproxima o seu final. São os sinais. Nós precisamos entender os sinais. Porque aquilo que nos ensinaram é olhar para trás. Sempre para trás. Ah, era assim. É assim, tem que ser assim, tem que continuar assim. E se foi assim, sempre será assim. Aquele caminho não tem volta. Aquele caminho não tem solução. Quando nós podemos definir e ver que cada minuto, a cada segundo, as coisas podem mudar. E muito. Nós temos sempre o presente momento como presente de Deus. O presente de poder mudar o passado e mudar o futuro. Nós não podemos voltar atrás e nem dar saltos longos adiante sem passar os degraus da escada. Estamos finalizando um grande ciclo, o velho ciclo 3D, de provas e expiações neste maravilhoso planeta escola. Nós vamos ainda descobrir o quilate de qualificação a qual nós pertencemos, a raças de almas muito evoluídas, e só essa qualificação podia permitir que cada uma viesse experienciar, viver, passar por esta experiência aqui na Terra. Como já foi dito tantas vezes, uma das escolas mais duras do universo. E daqui saem os mestres ascensos. Ou você já ficou sabendo de algum mestre ascenso, conhecido ou não, que é de um outro planeta? São ascensos porque ascensionaram. E nós estamos aqui nesse processo. Você não tem ideia de quem você é, mas você é muito mais do que pensa que é. Acredite e confie, pois o momento vai chegar. E quando forem erguidos os últimos véus, o evento estará acontecendo e você saberá quem você é, de onde veio e o que está fazendo aqui e o que precisa ser feito. Não precisa se preocupar tanto com a missão, querer saber quando vai acontecer, como vai acontecer, o que vai acontecer. Esteja pronto. Você está numa escola finalizando o aprendizado, você já sabe. Você já aprendeu. Você já tem o conhecimento necessário. Apenas não descobriu isso ainda. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.